Isso aqui é um dado interessante, Mauro, que mostra a evolução do vírus. Veja lá, se você olhar lá em cima em amarelinho, no outro slide vai ver, tá? Aparecimento da Ômicron. Veja, a Ômicron é derivada dessa B1, que é derivada dessa B. Então, esse vírus vai sofrendo mutação e ele vai se tornando. Então, olha só, essa Ômicron BA2, ela deu origem a BA5. Essa BA5 é que deu origem a essa BQ1, que é essa cepa que está circulando em alta atividade nesse momento. Então, esse vírus vai sofrendo mutação. A BQ1, gente, está pequenininha aqui, mas olha, lá no alto, em vermelho, ali, mais à direita, é a PQ1. Então, você vê, tudo isso aqui são as linhagens, vamos dizer assim, é isso, Caseiro? Exatamente, da cepas, Ômicron. Né? Exatamente isso. Elas vão se derivando, porque elas vão mudando, e é um vírus completamente diferente, porque ele sofre mutação naquela região da espícula, que é o local onde o vírus se fixa no receptor das nossas células. Então, veja, eu produzo um anticorpo para neutralizar, a palavra chama-se exatamente anticorpos neutralizantes. Eu tomo a vacina, meu corpo faz um anticorpo que neutraliza esse local que o vírus usaria para entrar no receptor. Só que ele sofre mutação, né? Então, aqueles anticorpos que nós temos não conseguem neutralizar mais o vírus. Então, isso é um mecanismo muito, muito interessante, né? Agora, nós temos imunidade celular. Essa demora um pouco mais para agir. É por isso que a gente pega o vírus, mas não faz a forma grave da doença, porque a gente tem uma imunidade celular que, de alguma maneira, responde cruzadamente, mesmo com essas variantes, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui... Esse outro que é bem interessante, porque ele mostra uma coisa que é muito interessante. Esse aqui, né? É isso aí, ó. Se a gente observar, é muito legal, eu fiz esse negócio até para os meus alunos aqui. Reparem que quando nós tivemos esse verdinho aqui, esse verdinho é aquela cepa de Manaus, Mauro. Na verdade, esses foram os maiores equívocos que o Brasil cometeu, né? Não tínhamos epidemiologistas, sanitaristas no governo para fazer as pessoas entenderem. Veja, essa cepa é aquela cepa que é chamada cepa gama, aquela cepa P1, que surgiu em Manaus. O que Manaus fez? Naquela crise do oxigênio, do problema que eles tentaram fazer lá, a ideia de imunização de rebanho, comprometeu o serviço público de Manaus. Eles começaram a mandar pacientes para outros estados. Eles espalharam essa cepa no Brasil inteiro. Você vê que depois do verdinho, olha aqui embaixo, nós tivemos o maior pico, que está aqui cinza embaixo, do número de óbitos. Então ó, é uma leitura combinada, tá? Vai lá em cima, onde está aquela plaquinha verde, isso. É a cepa gama lá de Manaus. Surgimento no gráfico de baixo é o índice de mortalidade. Ele dá um grande salto depois do verdinho, né? Por conta Exatamente. disso. O governo Bolsonaro espalhou, então. Exatamente. Veja, é um absurdo. Isso nós chamamos de isolamento regional. Essa cepa, ela surgiu lá em Manaus. Eles tinham que fazer simplesmente um isolamento regional. Ninguém saía, ninguém entrava de Manaus. Não deixar aquela cepa espalhar, Mauro, você entendeu? Então, um equívoco. O isolamento não é só o isolamento individual, né? A gente tem isolamentos regionais, quando você detecta uma variante naquela localidade. Repare que é interessante que aqui em preto tem essa Ômicron BA1. Repara que a Ômicron BA1, ela levou um pico de casos. Veja em azulzinho, é o maior pico em todo o tempo da epidemia de casos. Nossa Senhora. Agora, em janeiro, é o que você falou, janeiro de 2022, a gente teve mais... A gente não tem essa impressão, né, Caseiro? A impressão é que o pior foi lá atrás, Por quê? não foi? Olha embaixo, a mortalidade foi muito pequena. Apesar de muitos casos, a mortalidade foi pequena. Você estava observando? Eu pus comparativamente em cima, casos e óbito embaixo. Então, apesar de explosão de casos, que pouco se falou, nós não tivemos tanta mortalidade. Depois nós tivemos, essa BA2, ela derivou a BA5. A BA5 é uma derivada da BA2. Repare que os casos aumentaram de novo aqui em julho, você está vendo? Julho, agosto, que é esse cinzinho aí. Mas a mortalidade é muito pouco. E agora o último, esse em abóbora, que é o BK1. Ele vai explodir o número de casos, sim, sim. Mas eu não tenho dúvida em afirmar, que nós não teremos um aumento muito intenso de mortalidade, ainda que teremos, sim, pessoas não vacinadas e idosos. Dá para entender bem?
Aqui, então, o laranja, que está no canto direito da tela de cima, é a cepa nova, né? É a PK1. cepa nova, essa BQ1 que estão falando, né? Só que ainda não deu tempo de ver aqui o efeito dela. Então, por isso que a curva não começou a subir. Vai subir, né, Caseiro? Vai subir. Vai subir, mas não vai explodir. O grande problema, viu, irmão, é que está acontecendo uma subnotificação também grande. Porque o que acontece? Hoje você vende a R$20, R$25 esses kits na farmácia. Quando você se autotesta, você não notifica. Tá certo? Então, esse é um enorme problema. Nós vamos ter uma enorme subnotificação, porque hoje as pessoas aprenderam, elas vão lá e se autotestam. Se você testar na farmácia, a farmácia é obrigado a notificar. Esses dados entram nas cifras oficiais. Mas se você comprar o kit e testar em casa, não ocorre notificação. Perfeito. Então, certamente tem havido muita subnotificação por conta dessa autotestagem que acontece individualmente, né, mano?